Tá a fim de aprender como é que a dança funciona? Seja bem-vindo, você entrou no lugar certo. Eu sou o professor Claudinei Pardal e junto com você a gente vai entender os fundamentos básicos da dança. Vamos lá, que a aula vai começar. A dança é uma linguagem artística e, como toda linguagem, possui códigos e formas de se expressar e de se comunicar. Por exemplo, em português, a gente vai ter as letras, vai ter as frases, as orações, as palavras, os verbos e um monte de outras coisas que tudo junto faz com que a gente entenda a língua escrita e traduza a língua falada. Assim também acontece na dança. Existem vários elementos que juntos compõem tudo que a gente precisa para entender uma dança. É fato que a dança hoje ela é muito explorada como uma forma de diversão, mas além do seu valor artístico, ela também muitas vezes é usada de forma terapêutica. Por ser uma linguagem focada nos movimentos do corpo humano, é comum as pessoas relacionarem a dança com a música, mas são linguagens totalmente diferentes. Outra coisa muito importante saber é que em casos de provas externas, ou seja, aquelas provas que não estão relacionadas com arte, a dança ela vem ligada a outras disciplinas. Educação física, quando se trata do condicionamento físico, por se tratar dos movimentos do corpo, e a história quando se trata de acontecimentos típicos, cultura e tudo mais. É assim que ela vem em muitas provas importantes, como é o caso do Enem. Terceiro ano, atenção! Aposto que essa dica vai te ajudar muito no Enem. Dá um like aí se você gostou dessa dica. Com certeza ela pode garantir muitos pontinhos no seu Enem. A mesma coisa também vai acontecer em vestibulares e até concursos, onde a dança aparece abordada junto com outras disciplinas. A palavra dança vem de manuscritos muito antigos que faziam referência à tensão, talvez relacionada a essa força, a esse desprendimento ou a esse prendimento que é necessário fazer com o corpo em alguns movimentos. A dança é tão antiga quanto a nossa própria existência. Historiadores acreditam que o homem primitivo usava dos movimentos para se comunicar, para festejar e até em rituais religiosos. Ah, dançar é a coisa mais simples, é só ir lá, pega os passinhos, aprende a coreografia e tá beleza. Não cometa esse engano. Dança não é só fazer uma coreografia. Pelo contrário, a dança tem outros fatores que são importantes e que a gente chama de canais de percepção. O ouvir, os sentimentos que vão ser expressados, o movimento, a coordenação desses movimentos e a projeção desses movimentos. Será que existe dança sem movimento? Sim! Hoje em dia, no mundo contemporâneo, já existem espetáculos que a dança é exposta não com movimentos externos, mas com movimentos internos. Ou seja, os bailarinos estão em movimento interno, com a respiração, a tensão dos músculos no fazer esses movimentos, e é isso que está sendo exposto através dessa dança. Kinesfera, ou traduzido, sinesfera. É como se quem dança estivesse dentro de uma bolha transparente, limitando os movimentos do corpo ao redor, seja dos lados, seja na frente, seja atrás, embaixo ou em cima. Fluxo ou fluência é a qualidade do movimento relacionando-se à forma como ele é feita ou à tensão que é colocada sobre o corpo para que ele possa ser executado. Fluxo livre é um movimento contínuo, sem interrupções. Seja qual for a direção que o corpo esteja se movimentando, ele permanece constante. Fluxo conduzido ou controlado. Nesse movimento, há muito cuidado com o corpo, pois todos os músculos estão tensos, segurando e controlando essa movimentação. Por isso, normalmente, ele se torna um movimento lento. Fluxo interrompido
Nesse movimento, há um máximo de tensão para que ele seja feito, mas de imediato ele recebe uma interrupção, o que torna esse movimento cortado ou quebrado. A gente tem a sensação como se fosse um robozinho se mexendo. Isso é muito usado, aliás, em danças onde os passos imitam movimentos robóticos. O eixo é uma linha imaginária que divide o corpo em duas direções opostas e ele serve para trazer sustentação e equilíbrio ao corpo. A gente vai ter o eixo sagital, que divide o corpo entre lado direito e lado esquerdo. No eixo antero-posterior, a gente vai ter a frente do corpo e atrás do corpo. No eixo transversal, a gente vai ter a parte superior do corpo e a parte inferior do corpo. Ainda falando sobre os movimentos corporais, a gente tem outros elementos. Os giros, que normalmente são em volta do eixo do corpo, os saltos, os rolamentos e, para encerrar, uma coisa muito importante, o peso, mas que não está relacionado ao peso físico de quem dança, e sim a força colocada no movimento. É muito comum, por exemplo, pessoas pesadas terem uma leveza no movimento e se movem com muita facilidade, assim como, por exemplo, pessoas muito magras que são duras, que têm um peso no corpo. Por isso, não confunda peso físico com o peso na dança. Cê é louco, tio? Que negócio mais complicado! Eu nunca vou sair desse nível! Calma, meu aluninho, não é esse tipo de nível que a gente vai falar agora. Isso é usado muitas vezes nos cursos de dança para dividir os alunos em fases de aprendizagem, ou seja, nível fácil, nível 1, nível 2, mas na dança, nível não é isso. Os níveis, na verdade, são 3 e estão relacionados à forma como o corpo ocupa o espaço. Nível alto. Parte da posição inicial, que é estar em pé, pode-se esticar o corpo como se quisesse alcançar algo mais alto ou com saltos. Nível médio. O corpo vai estar sempre dobrado, inclinado ou retorcido, seja para os lados, para frente ou até mesmo para trás. É comum as posições de agachado ou próximos ao chão. Nível baixo. Partindo sempre do chão, deitado. Esse movimento pode variar entre sentado, com movimento de pernas ou de braços, virado dos lados. Sempre lembrando que o importante desse movimento é que a região da cintura sempre vai estar em contato com o chão. Ainda falando de espaço, a gente não pode esquecer o deslocamento, que é quando o corpo sai de um ponto e passa para outro ponto. Logo na sequência, a gente vai ver a direção, que é exatamente para que lado esse deslocamento acontece. Ele pode sair de um ponto para a frente, de um ponto para o lado esquerdo, de um ponto para o lado direito, de um ponto para trás, de um ponto na diagonal para a esquerda, de um ponto na diagonal para a direita, de um ponto da diagonal para a direita atrás e de um ponto na diagonal para a esquerda atrás. Na dimensão, a gente vai perceber se os movimentos estão explorando a altura do espaço, se eles estão explorando a largura desse espaço, seja para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou até mesmo a profundidade desse espaço. E assim como na música, na dança a gente vai ter também o tempo, que vai variar entre rápido, moderado ou lento, dependendo do estilo ou até mesmo dependendo da necessidade do movimento dentro da dança. Estes são os elementos formativos da dança. A partir de hoje, quando o assunto for dança, nada de cara de paisagem.
Agora que você já está entendendo como funciona a dança, não esquece, compartilha ou se inscreve para ficar ligado e ficar por dentro de tudo que acontece na arte e nas aulas do Pardal.